oportunidade, pela presença. O Padre Genival não poderá estar aqui hoje conosco, que ele tem um outro compromisso. E ele me pediu aqui para acolher cada um de vocês. Que Deus abençoe muito vocês. Agradecer, de fato, essa oportunidade de nós aprofundarmos nesse tema em defesa da vida. E nós não poderíamos iniciar de outra forma do que pedindo a bênção de Deus, que Ele possa derramar sobre cada um de nós o Espírito Santo, nos dê sabedoria, de que forma que nós podemos agir, ainda que nossa família, com os nossos amigos, que de forma de fato nós podemos colocar as mãos na massa, Então vamos clamar: vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Podemos sentar? Hoje nós temos aqui uma presença ilustre da Rosimeire Santiago. Muitas pessoas, Rose, gostaram muito do seu penteado. Depois você vai ter que contar para nós aonde foi que você fez, tá bom? A Rose, ela é graduada em Teologia pela Faculdade Teológica Batista de São Paulo. É graduada em Tradução e Interpretação de Línguas pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É graduada em Licenciatura Plena em Línguas e Literatura Inglesa pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. É pós-graduada em aconselhamento pelo Colégio Bíblico Batista dos Estados Unidos em Springfield e extensão universitária em Gestão e Organização de Sociedade Civil pela Universidade de São Paulo e pela USP. Extensão universitária em Inglês Avançado pela Abbey School de Londres, Inglaterra. Extensão universitária em Atuação e Planejamento do Terceiro Setor e extensão universitária em Liderança Avançada em Haggai Institute e nos Estados Unidos. Mestra em Ciência da Religião pela Universidade Presbiteriana Mackenzie em sua tese em defesa voltada para o terceiro setor. Atuação profissional, também atuou como professora em vários colégios e faculdades e é autora de artigos científicos e também tradutora de livros e cantatas. E é palestrante de congressos internacionais ligados à área social, psicológica e teológica. Atualmente, ela é palestrante e presidente de honra do CERV, Centro de Reestruturação para a Vida. Eu convido a Rose, por favor, uma salva de palmas. Boa noite, queridos. A paz para todos, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Olha, não sou tudo isso aí não. Sabe que eu sou de verdade? Duas coisas. Mineira e uma filha amada de Deus, que chegou até aqui e que tem o privilégio de poder estar aqui com vocês hoje, compartilhando e repartindo o que ele tem feito nesses 20 anos de história do CERV.
E para as mulheres que têm bom gosto, o meu cabelo, onde eu faço, em casa mesmo. Eu mesma que tinjo meu cabelo. Então, se vocês quiserem, depois eu dou a dica. Nós vamos falar um pouquinho do Serve, mas eu gostaria que, antes, nós assistíssemos, durante o nosso bate-papo, nós vamos assistir 3 vídeos. Um no meio, um no início, um no fim e um pouquinho adiante, apresentando o Serve. Mas nós vamos começar com esse aqui. Onde eu aperto? Aqui? Para cá? Aí. Forte, né? Eu não sei quem teve a oportunidade de assistir a um musical, esse, Os Miseráveis, e essa moça é a principal, é uma das principais, é a principal. E ela tem a sua filha, que é tirada dela, e ela tem todos os seus sonhos destruídos. Então, para sustentar a filha, ela vende o cabelo, ela vende seu corpo, ela vende seus dentes. E foi tudo prometido a ela, e tudo tirado dela, e principalmente a sua filha. E, queridos, é isso que nós
vivenciamos, a maior parte do tempo no SEV. É uma situação dessa que nós vivenciamos, que elas sonham, elas acreditam, elas voltam achando, não, é isso, ele vai voltar, ele vai cuidar. E quando nós vemos, não é assim. Então, eu quis trazer a gente à reflexão, eu quis trazer todos nós a essa reflexão, porque nós podemos sim, e nós somos agentes transformadores. Eu creio que, e é gostoso falar assim com o público, quando nós falamos a mesma língua, quando nós sabemos que o nosso Deus é o autor da vida, e por isso nós defendemos a vida, não só porque Ele é o autor da vida, mas porque a ciência diz que a vida começa na concepção, não é? E nós temos ouvido, e quem sou eu para falar depois da palestra que vocês tiveram ontem, mas nós temos visto assim, desde o início do SEV, nós falamos, nós não temos mesmo história de Cinderela, mas nós temos finais felizes. Por quê? Por causa do acolhimento. E é sobre isso que nós vamos conversar um pouquinho. Eu vou falar um pouco, eu estou cuidando aqui do meu relógio para eu não adiantar muito, mas depois nós vamos ter um espaço para conversarmos e o que vocês quiserem, puderem saber. Mas eu quero agradecer pela honra de estar aqui com vocês. Quando o Douglas ligou, eu falei, olha, que oportunidade, que privilégio, o quanto eu admiro esse trabalho, o quanto eu admiro o que cada um de vocês faz e a sua garra mesmo, pela defesa da vida e pela luta que cada um de vocês tem. Muito obrigada, Douglas, muito obrigada a cada um de vocês, a Virgínia e o Vinícius, que estão carinhosamente cuidando de nós e vai buscar e vem. Aqui nós viemos a Adriana, a Célia, eu vou pedir para as duas levantarem, que nós viemos no time aqui. Quando for para perguntar sobre comprar coisas, pode falar com elas, dinheiro, pode falar com elas. Então, vamos lá, gente. O SEV, a nossa missão é oferecer assistência integral à mulher que enfrenta uma gravidez inesperada ou que tenha passado pela experiência do aborto, valorizando a opção pela vida. E hoje é um pouco mais. Mulheres que passam por uma gravidez inesperada, mais vítimas de violência e vítimas de abuso. E nós temos muitas histórias. O SEV existe há 21 anos, nós vamos falar mais um pouquinho, e começou com um convite muito, eu vim falando com a Virgínia isso, eu trabalhei, acompanhei algumas famílias com adoção junto à Vara da Infância, muito tempo atrás. E eu vinha muito a Jundiaí acompanhando famílias. E uma das famílias que eu acabei me aproximando muito, ela trabalhava numa organização como o SEV lá nos Estados Unidos. E eles me chamaram para ir lá conhecer essa organização. Eu fui. Falei, minhas férias escolares, eu era professora também na época, então eu vou. Cheguei lá, foi muito interessante, gente. Sabe, vocês já ouviram falar em Moisés, da Bíblia? Já conhecem a história de Moisés? Foi mais ou menos assim. Eu cheguei lá e comecei a ser treinada sem saber. E chegou o diretor da organização e falou, Rose, Deus tem me dado o dom do discernimento e revelação. E Ele me disse que você vai abrir essa organização no Brasil. Falei, ele disse para você, então eu falo para ele falar para mim, porque para mim ele não falou nada, não quer saber disso não. E eu era feliz e sabia no que eu fazia. Mas falei, tá bom, Papai do Céu, se você realmente quer, se o Senhor realmente quer, é assim. Tem que ser essa pessoa, que era uma amiga irmã que eu tinha, para que ela e eu abrimos, vamos aceitar o convite, eu não vou sozinha. Tá bom, mas não falei para ninguém. Fiquei lá o mês todo, cheguei, ela foi me buscar no aeroporto, ela dava aula no Colégio Batista, lá em São Paulo. E eu falei, que legal, gostei, mas fiquei quieta, não falei para ela nem que eles estavam pensando em abrir aqui no Brasil. 15 dias depois, e ela tem um marido, super meu amigo, e muito chato, não pode falar que é feio, né? Mas chato. Sabe assim, você dá aula, você não vai inventar mais coisa, e é isso.
15 dias depois, a Elô chega para mim e falou, Rose, o Marcelo perguntou por que a gente não abre isso aqui. Eu falei, como assim? Eu não falei nada. Eu falei, Espírito Santo, você está falando demais. E ela falou, não, a gente quer. Vamos abrir isso aqui. Deus tocou no nosso coração e nós precisamos dizer sim quando Ele nos convida. Isso foi em agosto, dia 16 de maio, agosto de 99. Dia 16 de maio de 2001, o SERV estava sendo inaugurado. Fizemos treinamento, captação de recursos, estudo do entorno. Naquela época, o Brasil existia, o aborto, infelizmente, sempre existiu, mas não era tão divulgado e compartilhado como é hoje, com leis e tudo isso. E começamos. Então, a partir daí, nós tivemos, são inúmeras histórias, causos, como diz a nossa assistente social, quando a Rose começa a contar os causos, pode sentar que lá vem história. E muita coisa bonita foi feita desde então. E nós começamos a ver que hoje, o que acontece, esse embate, essas questões, os embates políticos acerca do que a nomenclatura correta é o abortamento. Então, não porque meu corpo, minhas regras, que muitas feministas falam, e nós temos o direito, a criança também tem direito. E nós começamos a ver, no início, queridos, era assim, não pode abortar. Você vê aqui, não pode abortar. Mas aí nós começamos a ver, não, vamos olhar para a mulher, o bebê é uma extensão da mulher. Nós precisamos cuidar das duas vidas, da mulher e do bebê. Aí nós aprendemos um pouco mais da mulher, do bebê e do pai do bebê. Aí nós fomos um pouco mais adiante, da família, e nós estamos começando famílias fortes lá também, no SERV, da família. Por quê? Fortalecendo vínculos familiares, daí sim, nós teremos cidadãos fortes, nós teremos famílias fortes e nós teremos um país forte. E foi daí que nós fomos ampliando, não crescendo, mas ampliando o contexto do atendimento e do cuidado, cuidando das duas vidas, da mãe e do bebê, e a partir daí, cuidando da família. Então, quando começamos, nós éramos numa casa bem pequenininha e fomos crescendo, e sabe o que é lindo, e eu sei que eu não vou falar novidade alguma aqui, mas, gente, participar dos sonhos de Deus é um privilégio que nós cristãos temos e que só quem experimenta sabe o quanto é lindo e importante. Então, nós fomos aumentando, crescendo, e nós começamos a ver que tinha, sim, o Brasil participava, e tinha lá o Pacto de São José da Costa Rica, vocês devem conhecer, que era para proteger a vida desde a concepção. E o Brasil assinou esse tratado. Eu vou dar um pouquinho desse pano de fundo para a gente ir para a prática. O Brasil assinou esse tratado. Os países latino-americanos assinaram esse tratado. Inclusive, o Dr. Ives Gandra, no sábado, numa palestra, ele vai falar muito sobre isso. Eu vou mandar depois o link para o Douglas e para a Virginia e o Nilson, o Vinícius, e eles repartem com vocês. E esse pacto me chamou muito a atenção. Eu falei, então, é algo que a lei tem mostrado e tem mostrado pela ciência mesmo. Aí nós vimos assim, como acontece? Quando a moça chega para nós, geralmente elas chegam pelos CRAS, CREAS, Delegacia da Mulher, hospitais, postos de saúde, boca a boca, igrejas, N situações. Então, ela liga, nós marcamos hora, sempre com hora marcada, por uma questão de segurança. Imagine as situações mais bizarras nós já tivemos lá, de moça vir me ameaçar, quando éramos ainda pequenininhos. Olha, meu irmão vai te pegar, ele é daquela grupo criminoso, porque vocês... Então, nós começamos a ver assim, esse acolhimento. E quando existe acolhimento, existe impacto, existe transformação de vida. Então, o que o SERV faz? Elas ligam, às vezes, os parceiros, esposo, marido,
o esposo, o namorado, o parceiro, liga e fala, olha, muitas vezes, a minha mulher está grávida, a minha namorada está grávida. Às vezes ela mesma, olha, estou grávida, eu quero abortar. Nós temos os cartazes, nós trouxemos, né, Celinha, os cartazes, vocês vão ver, a gente coloca no metrô. Uma vez por semestre, nós colocamos nos metrôs, nas escolas, nas universidades, e o seu teste deu positivo e você está negativa, nós podemos ajudar. E outro você não está sozinha. Então, esse você não está sozinha já muda. Então, ela chega, nós fazemos esse acolhimento e quando diz, olha, eu quero abortar. Espera aí, o que é o aborto? Você sabe o que é o aborto? Nós não fazemos, gente, de forma alguma lavagem cerebral, porque é um momento de vulnerabilidade tão grande, nós não temos esse direito. Então, atendemos, a partir daí, nós vamos entender o contexto dela, o que pode ajudar, se ela tem religião, se não tem, se é o marido, se é a mãe. Muitas vezes os maridos ou os pais do bebê não querem que ela aborte e vêm nos pedir ajuda, falar, eu quero meu filho, eu quero meu bebê. Então, é feito esse primeiro atendimento. A partir daí, gente, hoje, nós vamos ver daqui a pouco o número de atendimentos, mais ou menos, que nós tivemos. Se nós tivemos 1% das pessoas que se viram enfrentando uma gravidez inesperada e abortaram, foi muito. Por quê? Por causa desse acolhimento, desse abraço, desse cuidado, desse você não está sozinha, ou vocês não estão sozinhos. Então, a partir desse acolhimento, esse primeiro contato, o que ela ou o casal mais precisa? Então, a maioria das vezes é de psicólogo. Tem alguma psicóloga ou psicólogo aqui? Gente, vamos trazer psicólogo aqui para a diocese, estamos precisando. Aí, a psicóloga atende. Quando é o caso, né, de encaminhar, nós oferecemos esse apoio psicológico. Nós encaminhamos para uma UBS ou posto de saúde para começar o pré-natal, que é extremamente importante, algumas vezes já começou. Aí nós damos esse acompanhamento. Às vezes, precisa de acompanhamento psiquiátrico. Então, nós temos uma equipe multidisciplinar que vai cuidar dessa moça, que vai cuidar desse casal. Então, depois desse atendimento, e o contexto social, qual que é? E eu vou falar para vocês, queridos, é muito sério, porque o maior número de abortos no Brasil não é com o pessoal mais simples ou menos favorecido economicamente, é classe média alta. O maior número de abortos no Brasil acontece entre classe média alta. Muitas vezes nós já vimos que é vergonha, que é opção mesmo, que é estética. E aí é um outro leque que nós não vamos entrar aqui hoje. Mas é feito esse estudo, a nossa assistente social começa a ver esse entorno social. E a partir daí, então, nós oferecemos, agora com a pandemia acabando, oferecemos cursos profissionalizantes. Nós temos as rodas de conversa que têm acontecido online, que são bárbaras. Nós temos uma psicóloga e ela tem falado de relacionamentos familiares, de sentimentos, de autoestima, porque nós vemos também que a maioria das pessoas e das que vêm para nós, a gente precisa trabalhar essa autoestima. E quando no escritório, quando não é com a pandemia, nós chamamos também o parceiro, nós tentamos trazer a família de origem ou a família nuclear, o parceiro, o pai da criança e os amigos. Quem que é o apoio dela? Então, é feito isso. Nós temos doula, nós temos uma doula que acompanha a gestante, algumas vezes, quando é possível, ela vai até o hospital para dar à luz. Nós temos psicopedagoga, nutricionista, fisioterapeuta, fonoaudióloga, psiquiatra, a gente tem uma, está precisando desesperadamente, mas nós vamos conseguir. Então, eu tenho um amigo que fala, Rose, ser seu amigo tá frito, porque você laça a gente e vamos lá. E é assim, porque quem chega, hoje a gente estava falando isso lá no SEV, né, Celinha? Quem chega
fica tão apaixonado que não quer ir embora mais, que pode mudar de país, mas quer continuar, porque a gente vê o resultado, e é muito lindo isso. Então, quando você diz, você não está sozinha, a coisa muda. E a gente não deixa mesmo sozinha. Isso no caso da gravidez. No caso, nós temos tido a violência doméstica, não vou falar novidade alguma, cresceu muito nesse tempo de pandemia. E nós temos feito esse acompanhamento com violência doméstica, às vezes abuso, e temos tentado, com essa equipe multidisciplinar, também dizer, olha, você não está sozinha, nós estamos aqui e nós vamos te ajudar. E nesse contexto, nós então passamos para ela, ou para o casal, mas, olha, nós não pregamos, o serve é suprapartidário e suprarreligioso, mas nós falamos, olha, tem um Deus que sonha com você. Nós pedimos permissão, e a partir daí nós começamos a mostrar, eu gosto muito de uma frase de São Francisco de Assis, que ele diz assim, pregue o evangelho o tempo todo e, se necessário, use palavras. E é isso que a gente tenta fazer lá no SEV, porque se a gente defende a vida, a gente tem que defender a vida ao tratar outra pessoa, a gente tem que defender a vida no nosso contexto de trabalho, com as pessoas que chegam, com os voluntários. Então, é muito importante isso. E é isso que a gente tenta mostrar para ela. Nós acreditamos muito que a dignidade, a autonomia e o respeito fazem com que a mulher sinta-se aceita e cuidada. E daí nós defendemos mesmo o ser humano desde a concepção. Não existe, gente, antigamente, e é muito interessante, a Folha de São Paulo, acho que tem uma paixão recolhida pelo SEV, porque eles vivem Folha de São Paulo e GNT, né, Adri? Acho que é GNT. Eles vivem ligando para fazer entrevista e a primeira coisa que eles chegam é, você é religiosa, por isso que você defende a vida assim. Eu tenho mesmo cara de religiosa, né? Eu falei, é que eu abandonei, né, a minha roupa de religiosa e estou aqui. Gente, é a ciência que prova que existe vida desde a concepção. Depois vocês vão ver lá atrás, quando você vê um serzinho desse tamanho, esse tamanho é de 10 semanas. Aqui já tem todos os órgãos formados. Depois vocês vão ver aqui as fases. Se você pega aqui, olha, 28 semanas. Aqui é o tamanho e o peso, provavelmente mais parecido, quando é um crescimento normal, né? E aqui já tem vida. Nós fomos, 2 anos atrás, no Supremo Tribunal Federal, sobre a descriminalização do aborto, a DPF 442. E foi muito interessante, porque os ministros lá, querendo descriminalizar o aborto, toda aquela discussão, as feministas, e na hora que acabou, eu entreguei o material do SEV, eu fui contra a vontade e permissão deles, mas eu não pedi permissão, porque eu sabia que eles iam dizer não, então eu fiquei quietinha. Deixei um por um a pasta do SEV, o livro, e esse bebê. Aí chegou com a ministra Rosa Weber, que era relatora desse projeto de lei, não é projeto de lei, dessa DPF. Falei, olha, é isso aqui que vocês estão querendo matar, ministra. Pensa bem, ela é, eu sei. E aquilo foi tão impactante para eles que depois vieram me chamar a atenção. Você não poderia ter feito isso com os ministros, porque isso é um ultraje. Eu falei, eu estou só mostrando que é realidade. Então, não fiz nada de errado. Mas, se quiserem, podem me prender, só que não podiam. Então, o SEV, ele, como eu disse para vocês, trabalha há 21 anos defendendo a vida. Nós tivemos cerca de 19 mil atendimentos. Esses 19 mil não quer dizer 19 mil mulheres, mas 6 mil pela primeira vez, nem todas com teste positivo. No início, nós fazíamos testes de gravidez, agora não precisa mais. Então, nós, nem todos com teste positivo, mas nós temos essa certeza, gente, que 99% optou pela vida. Então, nós temos as histórias, aí as pessoas vêm com aquelas perguntas clássicas, né? Ah, mas em caso de estupro? Ah, mas em caso disso, daquilo? A gente fala, olha, continua sendo uma vida.
E sabe por quê? Não é só não pode abortar. Escolha a vida para você, mulher, homem, escolha a vida para você. Então, quando nós falamos isso, muda, sabe? As pessoas começam a pensar e falam, gente, é verdade, só que elas precisam de acolhimento para saber disso, dessa verdade. Nós tivemos o caso, até uma menina que a bebê fez 4 anos, dia 4, anteontem, né? Ela foi num aniversário na Bahia, aniversário da prima, festinha de aniversário, ali na casa da prima, só eles. Voltou para São Paulo, ela fazia uma faculdade lá e era professora de uma escola renomada em São Paulo. Descobriu, quando chegou, um mês depois, que estava grávida. E descobriu que foi colocado no suco, que ela não bebe, no suco, o Boa Noite Cinderela. E descobriu que estava grávida. Ela queria abortar, desesperada, chegou até nós, a gente começou a conversar, sozinha, sem familiar, sem ninguém. E nós começamos a acompanhá-la, e um dia antes dela ganhar bebê, eu fui no hospital com ela optou pela vida, escolheu a vida. Hoje, eu já coloquei várias vezes depoimento dela no Instagram do Serve, porque ela fala, olha, não sei o que seria da minha vida sem minha filha. Ela é o sentido. Então, e muitas delas falam, olha, eu olho para o meu filho, para a minha filha, eu lembro que ele é meu filho e minha filha. O que aconteceu antes foi reescrita a história. Então, no caso de gravidez, então nós vemos que é assim, nós temos uma outra menina, eu não vou contar muita história, mas ela sofreu violência severa, ela passou 3 meses na UTI, em coma, decorrente da violência do parceiro, e tinha uma bebezinha de 6 meses. E quando ela veio para nós, ela havia acabado de sair do hospital, e então nós fomos acolher para ver o que poderíamos fazer por ela. Gente, é uma história tão linda, essa moça. Agora nós estamos atendendo, a nossa psicóloga está atendendo a menininha dela, a Maria, tem 1 aninho? 3. Eu parei no tempo, vocês viram, né? 3 aninhos. E ela é linda. Essa moça, gente, deu uma ressignificação, fez superação e resiliência mesmo. Hoje ela tem um food truck e ela criava alguma coisa, ela gosta muito de fazer comida. O parceiro da prisão mandava ordem para irem destruir o que ela havia criado. Então, o food truck, ela já teve 3. Ela está no 4º agora, mas agora ela conseguiu. Tinha medida protetiva, tinha tudo isso. Mas ele vinha e fazia alguma coisa. E agora ela está tão fortalecida, é tão lindo ver, ela está grávida de novo agora, está com um rapaz. Mas, assim, história de superação. Por quê? Porque ela foi abraçada. E a mãe, com isso, a mãe começou a ser fortalecida também. A mãe era o único vínculo que ela possuía. E a gente trabalha também na não reincidência da gravidez. E isso com a autoestima. Então, o SERV tem algumas áreas de trabalho que é importante ressaltar, assim, na prevenção, nas palestras, mas eu vou falar daqui a pouco. Então, a gente acredita que a igualdade de direito mais a saúde da mulher, mais o empoderamento, eu não gosto dessa palavra, viu, gente? Empoderamento, para mim, soa como feminismo, assim, eu não gosto muito. Mas esse empoderamento que eu coloquei aí é essa autoestima trabalhada e fortalecida. Então, essas 3 coisas, nós vemos que são escolhas que propiciam vida. Vida para a mulher, vida para o homem, vida para a criança e vida para a família. Vida. E é muito lindo ver essa menina, essas 2 meninas que estão aí, essa da esquerda foi outra, que a mãe chegou assim, não vou, não quero, de jeito nenhum, não quero. Essa menina aí é uma preciosidade. Então, nós vemos, de novo, o que essas 3 coisas podem propiciar vida quando trabalhadas. Por quê? Porque eu acredito muito, e nós temos visto isso. E é fato, né? Eu não estou falando novidade aqui, que morte não gera esperança. Enquanto tem vida, tem esperança. Isso em todos os âmbitos. Quando nós temos algum ente querido, alguma pessoa querida nossa
que está no hospital agora nessa fase de Covid, creio que muitos de nós experimentamos isso, pessoa tão debilitada, e tantas vezes o médico chega e fala, não tem mais nada que fazer. Querido, você não sabe de nada, porque o autor da vida é Deus, é você. E a pessoa vai e levanta porque tem esperança. Então, as mulheres ou as famílias, os casais que, porque são acolhidos, escolhem a vida, eles têm como resultado a vida. Nós, quando escolhemos vida, e vida em todos os sentidos, né? Vida de esperança, vida de sonhos, vida de família, vida de alegria. Quando a gente vê as crianças, e vocês, meninos, têm uma responsabilidade muito grande para o futuro, porque o futuro está na mão de vocês. E é muito lindo, porque Deus sonhou com vocês. E Ele sonha com o futuro de vocês. Agora, vai depender da sua escolha. Se vocês vão querer repartir esses sonhos de Deus, de vocês com Deus e os dele com vocês, e vão criar famílias fortes e uma geração forte. Está na mão de vocês. E um por um vai crescendo, e um por um vai fortalecendo. Eu assisti a palestra de um menino da idade de vocês, ele tem uma síndrome de Tourette. Ele falou, olha, se eu falo do que eu tenho para a minha sala, o pessoal da minha sala vai falar para o outro amigo, e o outro vai falar para o outro amigo. E daqui a pouco a escola inteira está sabendo no que eu acredito. Então, se vocês chegam para falar de vida para as pessoas, um por um, os seus amigos vão acreditar. Os amigos e as amigas dos amigos, os professores. Então, vocês têm um privilégio muito grande. Eu não sei se tem mais menino da idade deles aqui. Tem um privilégio muito grande, de compartilhar a vida por onde vocês forem. E é lindo isso. E nós também, cada um de nós, independentemente da idade, a vida está nas nossas mãos, que é o maior dom que Deus pode nos dar. E aí nós vemos que os valores do SEV, quais são? É uma organização de assistência social, atua no campo da proteção social básica, da defesa e garantia dos direitos. O que é isso, a garantia dos direitos? Então, a mulher, quais são os direitos da mulher? Quais são os direitos do homem também? O direito da mulher como gestante, como mulher que tenha sido vítima de violência ou de abuso. Quais são os direitos? O que a lei protege? É importante dizer que eu esqueci que o SEV faz o acompanhamento pós-aborto também. Nós fazemos porque nós vemos que o aborto deixa sequelas muito grandes, e físicas e emocionais. Então, esse acompanhamento para a mulher e para o homem também é muito importante, e também nós fazemos. E desenvolve atividades de forma planejada e continuada, e os serviços são todos gratuitos, nós não cobramos. Quando nós encaminhamos, por exemplo, nós temos parcerias com laboratórios. Então, tem lá, às vezes, para esperar pelo posto de saúde, no caso da gravidez, o bebê, ela engravida, está com 1 mês de gravidez agora, quando o bebê faz 1 ano, ela vai conseguir fazer o primeiro ultrassom do primeiro trimestre, porque a fila é muito grande. E, infelizmente, nós enfrentamos essa fila em São Paulo, esse problema em São Paulo, em alguns bairros mais afastados. Quando existe isso, nós temos um laboratório, que aí se ela tem condições, ela paga direto para o laboratório. Se ela não tem condições, o laboratório é de um amigo meu. Eu ligo e falo, precisa ir aí, como é que faz? Manda marcar o horário e manda vir. Já sei que ela não tem dinheiro. Não, como é que você adivinhou? Então, vai. Mas nós não cobramos absolutamente coisa alguma. E nós somos uma instituição suprapartidária e suprarreligiosa. E eu não vou enxergar o que está aí, mas nós temos 4 patamares, que é o reestruturação, ainda bem que eu sei de cor, a vida, mais ou menos eu sei de cor. O que é, Adri? Que eu já... Comunidade e vida e construção, que são os 4, obrigada pela tradução, são os 4 patamares que o SEV trabalha. Então, o que são esses patamares? Nós fazemos palestras de prevenção de gravidez inesperada, autoestima,
prevenção de abuso, de violência. Essa é uma área que nós trabalhamos com jovens, adolescentes e com líderes também. Nós ontem estávamos conversando, nós estamos fechando parceria com o Copom, em São Paulo, com a polícia de todo o estado de São Paulo. E uma das coisas que eles nos pediram é, então, venham nos dar capacitação para os nossos policiais para evitarem, trabalharem na precaução mesmo do abuso. E eu falei, nossa, que legal, então eles fazem isso. Nós trabalhamos com cursos profissionalizantes e cursos dentro, porque nós acreditamos que ali o relacional fortalece vínculos. E aí elas começam a falar de si. E elas, então, são mais fortalecidas. Nós trabalhamos com as famílias e trabalhamos na área social, como eu já falei, com a psicologia e com a psiquiatria, e, enfim, uma equipe multidisciplinar. Nós temos formas de captação. E eu falei com o Douglas, eu posso fazer o nosso marketing? Porque o SEV, como toda organização do terceiro setor, nós fazemos eventos de captação de recursos. Então, nós vamos ter o jantar, vocês estão convidados, 9 de novembro. É um jantar num restaurante, um restaurante nordestino maravilhoso, em que lá nós apresentamos o SEV, mas o restaurante cede para nós um espaço onde nós podemos fazer o jantar para captar recursos, que é o que cobre a nossa renda, por exemplo, de final de ano. Nós temos o nosso bazar, que, olha, mulheres, se vocês quiserem fazer, encher uma van para ir lá no nosso bazar, vocês vão sair assim maravilhadas, porque é uma forma de captação, mas também de acolhimento. Semana passada, nós tivemos uma menina nossa, uma bebê nossa que fez 17 anos, nós acompanhamos a mãe, e nós fizemos um bolinho lá para ela, cantar parabéns. Aí nós falamos, Belinha, vai lá. A Belinha, quando tinha 4 anos, chegou para mim e falou, tia Rosa, eu já te agradeci. Falei, por quê, Belinha? Foi por sua causa que a minha mãe não me matou na barriga dela. Eu falei, mas a Zeza me paga, eu vou falar com ela. Não tinha que falar nada. Aí eu falei, Zeza, e aí, como é que é? Rosa, eu nunca falei nada. Então, Belinha estava lá, eu falei, olha, vai lá no bazar e vai escolher seu presente. Eu falei, ela vai escolher adolescente, né? Roupa. Aí chegou com aquele My Little Pony, sabe? Aquele brinquedinho. Eu falei, Belinha, mas é isso que você vai querer de aniversário? Tia Rosa, eu tenho muita roupa. Então, o nosso bazar é uma forma de captação de recursos. Nós fazemos rifas virtuais, nós fazemos vendas desse material, nós fazemos parcerias sociais, nós temos algumas comunidades católicas e evangélicas em São Paulo que nos ajudam mensalmente, em São Paulo, em Brasília, em alguns lugares. Nós temos mantenedores, enfim. Nós tentamos, de várias formas, captar recursos para que a organização continue funcionando e atendendo. Nossas estratégias, crescer em parceria, em voluntários e em atendimentos. Por quê? Porque a gente quer salvar mais vida, porque a gente quer ter esse privilégio, essa oportunidade de abraçar mais gente. E eu até já vim falando com a Virgínia, falei, quem sabe a gente vai abrir um SEV aqui em Jundiaí. Nós ajudamos a abrir um SEV em Porto Alegre, em Belo Horizonte, em Brasília, a gente está agora. Por quê? É para abraçar mais gente mesmo, é para salvar mais vida, é para estar junto. Vida que produz vida. Então, essa parte aí, eu acho que quando eu mandei para o Vinícius, não era... Eu deveria ter tirado. A descriminalização do aborto, gente, não vai resolver. Que é tanta briga que tem acontecido. Porque nós vemos que aí é a parte que nós trabalhamos, o porquê da tentativa e da proposta, além da defesa da vida. Fiz aborto, estou bem. A mulher ou o homem, fiz aborto, estou bem. Mas essa descriminalização, quando nós fomos falar, nós falamos, olha, traz sequelas sérias. Vocês devem ter ouvido falar ontem, né, da parte médica, mas a parte emocional, síndrome pós-aborto, sentimento de rejeição para ambos, não só para a mulher, a esterilidade para a mulher, câncer de mama, a raiva, a culpa, a depressão,
a drogadição, o alcoolismo. Gente, qualquer dia a gente pode bater um papo, marcar para bater um papo das sequelas do aborto. E por que apresentar? E é isso que nós falamos para o casal e para a mulher. Olha, você sabe o que pode acontecer com você? Não. Você sabe o que é aborto? Não. Então, vai acontecer tudo isso e muito mais. E para o homem, pode não ser a parte física, mas a parte emocional também, muito mais. Nós temos alguns depoimentos que são parte das histórias que eu contei, mas eu não vou ler, depois, se vocês quiserem. Nós temos no nosso site também que nós estamos trabalhando. E o SERV trabalha, assim, em defesa da mulher. Resultado aplicado a essa situação mostra que uma prática surpreendente, pois as mulheres que encontraram apoio, tirando não só a pressão de cima delas, mas também o medo, a solidão e a improbabilidade da vida. Então, quando você chega para o casal e para a mulher e fala, olha, você pode escolher a vida, você pode sair dessa vida de violência, você pode sair dessa vida de abuso, porque ela sempre vai pensar, mas ele vai mudar, ele vai parar de beber, ele vai melhorar, ele vai... Só se ele também for fortalecido. Então, essa é a nossa proposta mesmo, né? E aí vem aquela história de que todas as mulheres que optaram pela vida, de todas elas, nenhuma se arrepende por ter escolhido a vida. Gente, sabe o que é isso? Ninguém. Agora, quem optou pelo aborto, nós já tivemos casos de mulheres e casais que escolheram o aborto, chegaram e falaram, nós abortamos, e agora? Quando eu vi isso a primeira vez, a vontade, sinceramente, abrindo meu coração com vocês, eu atendi o telefone, a moça, uma advogada, falou, olha, nós abortamos, e agora? Falei, agora você vem aqui que eu vou te dar uma surra. Não falei, eu pensei, vem aqui que eu vou te dar uma surra, porque a gente falou tudo, a gente propôs ajuda. Mas na hora eu pensei, veio, né? O Espírito Santo é complicado às vezes, né? Mas é bom. Não é complicado, gente, imagina, mas é interessante. O que Jesus faria? Falei, vem aqui que nós vamos te abraçar e chorar com você, que é o que Jesus faria. E nós aprendemos a fazer isso. Então, nós vemos que esse é o coração. Cadê a Virgínia? Esse é o coração de um bebê de 12 semanas. O tamanho da criança não afeta a humanidade. Não é porque ele é desse tamanho, ou porque tem 12 semanas, ou porque tem 90 anos, que ele é mais ou menos humano, né? E daí eu gostaria de colocar para vocês, como eu falei, a gente também trabalha em defesa da criança. E aí eu deixo esse desafio a vocês, para vocês serem um parceiro social conosco, apoiando, divulgando, se voluntariando e, principalmente, lembrando de nós nas suas orações. Eu digo que nós somos 200% dependentes de oração, porque se não fossem as orações, nós não chegaríamos até aqui. Oi, meu nome é Bento. Hoje eu tenho 3 anos. E a minha história começa bem antes. Quando meu pai namorava a minha mãe, eu comecei a vestir. E ainda eu era no tamanho de uma sementinha. Mas eu estava ali. A minha mãe ficou com muito medo como eu descobriu. Eu tentei falar, calma mamãe, mas ele não viu. Então meu pai teve uma ideia de zico, abortar eu. Vê se pode. É quando a minha vovó ficou sabendo. Ficou muito bafo. Eu ouvi a vovó dizendo, deixa que eu vou criar essa criança. Mas quando que eu nasci, eu acho que a mamãe me deu pra vovó. Ficou doida comigo. Também bonitão assim, o meu pai quando me viu nascer, até chorou. Agora que eu tô bem grandão, entendi que a mamãe e o papai não sabiam o que estava fazendo. Então eu perdoei eles. Agora
arrumar o meu irmãozinho pra mim, mas já falei, ele tem que gostar de jogar bola. Imagina que eu não existisse, não ia ter graça. Você não acha? Acha demais. Eu acho muito linda essa história, porque é bem a história das crianças. Um dos bebês mais velhos que nós temos ainda contato, hoje ela é nossa voluntária, aliás, a família inteira, é o Caleb. O Caleb vai fazer agora em novembro 19 anos. E quando ela veio para nós, ela não tinha outra opção na cabeça dela a não ser o aborto. E nós acompanhamos, foi a única que eu fui fazer o ultrassom com ela, e ela não tinha, estava de viagem marcada para a Alemanha. O pai do Caleb estava de casamento marcado daí a 15 dias, e ela descobriu, ele falou, olha, você tem que abortar, não tem outra opção. E ela, bem balançada, assim, falou, tá bom. Aí nós começamos a acompanhar, ela desistiu do aborto, ele falou, você não quer abortar? Um belo dia lá, eu canto no coral da minha igreja, eu estava indo para o ensaio, ela falou, Rose, ele está vindo me matar. Ele falou que eu não quero abortar, ele está vindo me matar. Eu falei, vem para minha casa agora, porque você não vai ficar aí. Aí ela veio e eu falei com o chefe dele, ele foi demitido, nós fizemos um boletim de ocorrência. Ele não assumiu o Caleb. A Jéssica criou o Caleb sozinha, a avó paterna, a mãe dele ajudou a criar. A Jéssica teve muita sabedoria. E hoje ela é casada, tem o Moisés, que vai fazer 2 anos. Aí eu paro no tempo, tá vendo? 4 anos o Moisés vai fazer. E o Moisés e o Caleb hoje é violinista. Ele que entrou comigo lá em Brasília. Eu vou trazê-lo aqui um dia tocando. Ele é assim, eu falo que ele é meu negão. E, gente, é tão lindo ver esse menino chegar. Uma das entrevistas que ele deu lá em Brasília, ele falou, eu quero agradecer a minha mãe, porque ela me deu a vida. Você ouve, toda vez que eu falo, eu me emociono, porque o depoimento da Jéssica é tão lindo, e do Caleb, e do esposo dela, e do pequenininho, que a família inteira está com a gente. Então, é muito lindo quando nós vemos que o resultado do serve é a vida. Gente, não existe melhor resultado do que esse, você poder dar a vida, como Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. E de nós sermos agentes, não apenas da vida que vai nascer, né, da mulher, mas da vida transformada, da vida impactada, da vida de uma pessoa que se sente amada por causa do abraço, do acolhimento. Cheguei aqui e falei para o Douglas, não, a gente tem que abraçar, porque não é possível, a pandemia não pode acabar com o abraço desse jeito. Porque a gente abraçou. Então, queridos, eu encerro aqui dizendo, depois se vocês tiverem mais perguntas, mas dizendo assim, que o resultado do serve, ao ver as vidas transformadas, a começar da nossa vida, é o que mais vale. E é o que mais tem nos motivado a continuar nos dias mais difíceis, no dia que a gente chega e fala, ixi, agora nós precisamos fazer alguma coisa para levantar recursos. Ou, agora o cara está vindo, igual a gente já teve, e a gente tem que denunciar, porque ele está ameaçando a vida da família toda. Ou agora, enfim, todos os aperreios que a gente passa, a gente tem a segurança e a certeza que a gente não está sozinho, porque nós temos um Deus conosco que fala, olha, vai. Eu tenho uma amiga que foi missionária em Angola há muito tempo. Ela fala, Rose, eu quero ver como que Deus vai sair dessa. Em alguns casos no serve, a gente fala, Deus, eu quero ver como que o Senhor vai sair dessa. É joelho no chão. E a certeza de que nós já vencemos, porque a vida já venceu. Então, é isso que eu gostaria de repartir com vocês. Eu quero agradecer. E quero agora, no momento marketing, pode? Nós temos esse livro, como eu disse, as nossas vendas
são uma forma de captação de recursos. Nós trouxemos, gente, esse livro, o Randy Alcorn, esse escritor, ele ficava sempre naquelas portas, como a gente teve o filme 40 Dias pela Vida, na porta de clínicas de aborto. Aí ia para a cadeia, aí voltava, ia para a cadeia. Chegou uma vez o juiz e falou, não tem mais o que fazer com você, porque já cansei de prender, soltar. E ele falou, então, a partir de agora, tudo que você receber, você vai ter que pagar para uma organização. 90% que você receber. Ah, ótimo. O que ele fez? Criou uma editora. Então, toda a renda da editora, tudo que ele recebe da editora, vai para a editora mesmo, e ele ajuda organizações. Mas aqui ele coloca de uma forma muito simples. Eu li esse livro um dia e meio, assim, ele é simples e gostoso de ler. Então, eu aconselho, se você quiser e gostar de ler, ou quiser presentear alguém, e ele fala a parte científica também. Nós temos os nossos bebezinhos, nós temos camisetas, temos esse pezinho, está na minha máscara, esse pezinho é tamanho verdadeiro, tamanho real de 10 semanas de gestação, que nós usamos como defesa da vida. E tem nosso material, e tem camiseta também, né, meninas? Não tem todos os tamanhos, enfim, se vocês quiserem ir lá, vão lá, as meninas vão mostrar para vocês. E nós temos aqui, se você achar que você quer ser, você tem condições e gostaria de ser nosso parceiro social, ou parceira social, você pode deixar aqui. Nós temos uma menina que a mãe foi atendida e de vez em quando vai no SERVE. E essa menina começou a trabalhar, ela é jovem aprendiz. Gente, é muito lindo. Rafinha, todo mês, deposita para a gente R$10, às vezes 30. Então, se você, eu quero abençoar vidas, também você pode planejar, praticar, programar, e eu não vou ficar pedindo dinheiro aqui, né? Mas é isso. Mas assim, eu quero deixar o pedido e o compromisso com vocês de nos sustentarem em oração, porque nós precisamos, e sem oração nós não vamos chegar a lugar nenhum. E se você conhecer alguém que precise de suporte, que passe por uma dessas situações que nós falamos, o nosso celular é 24 horas, nós atendemos e podemos fazer esse acolhimento também. E o que mais? Estou esquecendo de alguma coisa? Não. Aí, a chefe falou que está tudo certo, está tudo certo. Então é isso, gente. Muito obrigada. O que vocês quiserem saber, o que vocês... Nós estamos aqui para servir. Então, eu quero agradecer pelo privilégio de poder repartir com vocês um pouquinho da nossa alegria de fazer o que nós fazemos e de chegar nesses 21 anos e dizer, como São Paulo disse, né, combati o bom combate e guardei a fé. Só que nós não encerrei a carreira, não, vamos continuar com a carreira, mas guardei a fé. E é um privilégio. Muito obrigada, que Deus abençoe muito vocês. Quero deixar o convite, nós acabamos de mudar uma casa além do que sonhamos, e vai ser nossa essa casa, já profetizei que vai ser nossa. E nós mudamos faz 2 meses, e lá a gente tem mais espaço para roda de conversa, um monte de coisa, até para o bazar. Então, venha nos conhecer se você for a São Paulo, sempre tem um cafezinho, um chá, um bolo, e muito amor, e muito abraço também, de máscara, mas muito abraço. Muito obrigada. Muito obrigado, Rose. O padre Genival, ele fez uma reflexão ontem conosco, né? Nós temos também um trabalho aqui feito na diocese, e a nossa paróquia, ela está fazendo um trabalho social pós-Covid. Então, nós temos um atendimento psicológico e também uma realidade aqui num bairro próximo que pertence à nossa paróquia também, em situação de pessoas que estão passando muitas dificuldades, e muitas vezes a gente fala, não vai abortar, mas o que nós estamos fazendo para apoiar, para ajudar? Então, o SERVE é um grande parceiro nosso, né, através da vida e obra do Dr. Malagodi,
nós também estamos fundando o Instituto Malagode para fazer esse trabalho em defesa da vida aqui na nossa diocese. No domingo terá a apresentação aqui do Instituto Malagode. Como nós dissemos para você na reunião, sexta-feira, muito obrigado, no dia 8, sexta-feira, dia do Nasturo, nós vamos fazer aqui a apresentação após a missa, e nós já contamos com a sua ajuda para nos orientar todos os passos que nós precisamos dar em relação a isso. O que vocês acharam da palestra da Rose, pessoal? Gostaram? Sim ou não? Então, tem perguntas? Alguém gostaria de fazer um comentário? Pode falar, doutor. Está desligado, irmão. Embaixo. Dá para ele esse aqui. Que eu conheci lá no Canadá e achei muito interessante. E houve até alguma ideia de trazer o vinhedo de Raquel aqui para Jundiaí. Vocês estão conseguindo trabalhar bem essa questão da síndrome pós-aborto? Nós traduzimos um livro, Perdoada e Liberta, que nós fazemos esse acompanhamento. Já fizemos mais antes da pandemia e nos propomos também se vocês quiserem começar. E esse livro que nós traduzimos para homens, Pais Esquecidos, não publicamos ainda. E fazemos também esse acompanhamento e nós vemos a mudança que existe. Porque tanto a mulher quanto o homem, e a gente ouviu muito, Deus vai me perdoar, porque Ele sabe que eu não posso ter esse bebê. E aí, quando aborta, chega, mas Deus perdoa. E nós não falamos que Deus vai perdoar, né? Enfim. E quando aborta, ou quando chega para nós, muita gente que aborta, chega para nós e fala, eu não consigo. Deus perdoa, mas eu não consigo me perdoar. Então, esse acompanhamento é muito importante. Nós temos, se vocês quiserem, a autora nos deu os direitos autorais, é um estudo bíblico pós-aborto, e nós fazemos esse estudo bíblico juntamente com o acompanhamento psicológico e algumas vezes psiquiátrico, porque precisa. Então, sim, nós já tivemos muito resultado no passado, antes de pandemia. Depois que começou, a gente parou tudo, mas já vimos resultados positivos, muito mais com mulheres, mas fizemos poucos com homens, mas que também deram resultado. E mudou, tanto para síndrome pós-aborto, como para abuso, nós fazemos esse acompanhamento para abuso sexual também, e para violência doméstica, que aí é uma releitura, né? Mas principalmente vítimas de abuso e de aborto, dá muito resultado, e é muito positivo. E estamos dispostos a o que pudermos fazer para compartilhar e para servir vocês, estamos aqui. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta? Fazer uma colocação? O que vocês acharam? Quando eu dava aula era assim, se ninguém tem pergunta, ou a professora explicou muito bem ou ninguém entendeu nada. Então... eu queria saber... se a mulher que liga lá e falando, eu vou abortar, na verdade é um pedido de socorro. Eu acho que a mulher que liga, eu não sei, é a pergunta, é mais fácil de ser convencida a não fazer do que, sei lá, uma denúncia,
ou o marido, ou um vizinho liga e fala assim, ó, fulana tá pensando em fazer o aborto, já é mais difícil de mudar de opinião? Não, quando ela liga, vocês sabem que por causa do nosso cartaz, uma vez uma moça falou, eu vou processar vocês por propaganda enganosa, porque eu vi no cartaz achando que aqui fosse clínica de aborto e não é. Mas nós deixamos bem claro que nós não somos clínica de aborto. E o que nós tentamos fazer, quando ela liga falando eu quero abortar, é um pedido de socorro, mas ao mesmo tempo é a única, e muitas vezes, é a única saída que ela está vendo. Então, o que nós tentamos fazer? Nós tentamos trazê-la até nós, acompanhamos, conversamos por telefone. Nós tínhamos o teleserve e agora fazemos por celular. Então, na conversa telefônica, o que nós tentamos? Esse acolhimento, né, no atendimento, e trazer, porque ali, quando ela chega ali, aí é mais fácil convencer, não, porque a gente não a gente tenta convencer, mas explicar melhor para ela. Então, às vezes, quando tem uma denúncia, e é outra coisa, tem algumas organizações que trabalham falando, olha, somos clínica de aborto, vem aqui, e não são. Nós não acreditamos que devemos trabalhar baseados em mentira, né? Porque é a verdade que liberta. Então, muitas vezes, essa mesmo, a mãe da Nina, teve uma noite que eu fiquei 4 horas com ela durante a noite conversando por telefone, até convencê-la a vir até nós. Aí sim. Então, por telefone, muitas pessoas, e às vezes ela fala, ele quer que eu aborte e eu não quero abortar. A maioria das vezes, ele quer que eu aborte e eu não quero abortar. Então, nós tentamos trazer, às vezes nós chamamos o parceiro também e falamos, olha, a gente conversa com um, sempre assim, separadamente, depois junto. Aí falamos, olha, o que está acontecendo, tudo, então tentamos esclarecer. Mas o primeiro atendimento por telefone, quando existe, é muito importante. E muitas vezes, quando ela fala, eu quero abortar, é porque ela quer mesmo. Ou, às vezes nem quer, por isso liga, mas ela tem assim, eu não tenho outra opção, então eu vou abortar. E por isso a importância de nós ouvirmos, de falarmos, vem até aqui e vamos te ajudar a escolher, a encontrar outras opções e outras escolhas que sejam de vida, né? Mas algumas, eu vou falar para você, às vezes casais, eles ligam, a gente fica muito tempo para poder ajudá-los e trazê-los até nós, porque aí chegando é mais fácil. Agora, Regina, o SERV tem uma característica que eu esqueci de falar, que eu falei, parece que a gente faz um trabalho, né? Nosso trabalho é lindo, maravilhoso. Gente, né? Não, é assim, é lindo, maravilhoso, mas não baseados na nossa força. Quando a mulher ou o casal chega falando, eu quero abortar, nós temos 58, um grupo de 58 intercessores, que na hora nós mandamos um e-mail, um WhatsApp, alguma coisa, falamos, olha, sustenta a gente aí em oração, porque agora nós vamos atender. Então, eles colocam o nome da pessoa que vai ser atendida e da pessoa que está atendendo em oração aquela hora, naquele momento exato em que nós estamos atendendo. E nós já tivemos experiências assim absurdamente incríveis da menina chegar ali e falar, me atende logo, porque eu já marquei a clínica de aborto, estou indo. E a gente tem essa experiência de acabar ali a conversa, ela no caminho da clínica de aborto falar, mudei de ideia, não sei porquê. E a gente sabe que é resposta de oração. Então, nós temos essa segurança. Para vir aqui conversar com vocês, os nossos intercessores estão lá, pedindo a Deus por cada um de vocês e por cada um de nós. Então, essa segurança que nós temos da oração faz muita diferença na hora de conversar com a pessoa que está pensando em abortar. Nós não falamos, eu falo aqui nesse nosso contexto cristão, mas nós não falamos lá fora, religioso de novo. Não. Então, é muito importante a gente lembrar disso, que a oração faz toda a diferença, inclusive aí, nessa hora. Doutor Margotti, nós tivemos uma moça que o abortista não achava o bebê. E o beta-HCG, ela fez 4 e deu positivo. Ele não achava. E a gente orando, ela ia narrando para mim na clínica de aborto. Eu vou acabar, tá?
ela narrando para mim na clínica de aborto, estou assim, e a gente não sabia, não ligava para a polícia, mas não sabia onde estava. Aí ele falou, ó, eu não acho, segunda vez que você vem aqui, não acho, não posso fazer o aborto, você não está grávida? Não estou. A moça tinha 2 úteros. E ele não achou. Eu nunca tinha ouvido falar, mas é que eu não sou da sua área. Mas ele falou, não volte aqui, porque você está complicando a minha vida. Nesse não volte aqui, ela mudou de ideia e o Noah nasceu. O depoimento dela é a razão da minha vida. Eu gostaria de, no caso de o casal, né, ele optar, ele sabe que está sendo gestado, né, o casal sabe que está sendo gestado um bebê anencéfalo, ou com alguma outra anomalia e tal. Então, já ocorreu de você poder ajudá-los assim? Já também. Eu esqueci de falar também que existe adoção. Aqueles que são poucos, mas aquelas mães que optam por dar para adoção, elas também são acompanhadas pela psicóloga. Anencéfalo, nós tivemos uma voluntária que foi expulsa da comunidade dela porque eles estavam grávidos de um bebê anencéfalo e não quiseram abortar, o médico deixou de atender, tudo aquilo. E nós temos, no nosso movimento, Brasil Cidadania pela Vida, uma menina de 9 anos, anencéfala. E nós temos depoimentos, já tivemos mães que é anencéfala, o bebê anencéfalo vai nascer sem rosto no Hospital das Clínicas, você tem que abortar. Ela falou, não vou abortar. O marido apaixonadíssimo pelo bebê, eles são bolivianos. O bebê nasceu, ela foi embora para casa, não chegou a ver o bebê, ela não sabia nem o que era anencefalia, na verdade. E a gente apoiando e mostrando para eles, olha, existe vida. Bom, o Bint nasceu, ela ficou sem ver, foi descobrir depois o anencéfalo e sem rosto, que seria esse bebê, tem síndrome de Down. Ele é apaixonante. Aliás, nós temos os bebês mais lindos do mundo, serve, viu, gente? Vocês podem ir lá que vocês vão ver isso. Então, nós tivemos experiências assim, experiências de mães e pais, casais, que optaram e falaram, não, nós optamos por esperar o bebê nascer. E os que optaram, eu diria também que não foram muitos que nós tivemos, mas os que nós tivemos, teve bebê que viveu 2 anos, anencéfalo, porque na verdade a anencefalia total, aí o senhor que vai dizer, não nasce, sobrevive. Geralmente é meio anencéfalo, eu não sei como explicar a parte médica, né? Então, porque quando é total anencéfalo, ele não sobrevive. Mas alguns, a Sara, essa nossa voluntária, a bebê dela durou 2 horas, viveu 2 horas. Ela falou, eu não me arrependo, porque eu pude ver a minha bebê Rebeca e ela me inspirou por 2 horas. Então, nós fazemos esse acompanhamento também. E não fazemos, de novo, o casal que vai escolher. É importante dizer, e aqui eu encerro de verdade, tá, Douglas? É muito importante dizer, gente, a lei, porque muita gente fala, a lei no Brasil é contra o aborto, né? Mas permite, a lei deixa em dois casos, em 2 ocasiões. A lei não permite o aborto no Brasil. As 2 exceções não puníveis pela lei são anencefalia e quando a mãe corre risco. Mas não é que é legal, vai fazer o aborto legal. Gente, no Brasil não existe aborto legal e espero em Deus que não vai existir. Enquanto nós estivermos aqui, não vai existir. Mas em 2 casos onde é não punível, aí sim. Mas a lei não permite o aborto no Brasil, de forma alguma. E muitos casos de anencefalia, os pais, quando abortam, se arrependem também. Obrigada, gente. Senão, nunca mais ele vai me chamar para vir aqui. Sim, senhor. Vou tentar ser rápida. Eu vou tentar ser rápido. Eu acho que uma dificuldade que tem na questão do aborto, porque você está falando assim para nós, não vai ter o aborto no Brasil. Do jeito que a gente está vendo,
as coisas acontecerem no mundo? Vai ter. Lógico, a gente vai trabalhar e lutar para que não tenha, né? Mas do jeito que as coisas estão caminhando no mundo, na nossa vizinhança mesmo, em países declarados católicos, vai ter o aborto. Vai acontecer no Brasil. Vai chegar uma hora, a igreja, os cristãos, nós somos a última resistência. A hora que cair os católicos e os cristãos, né, os evangélicos e tudo mais, o aborto vai acontecer no Brasil. A pergunta é, não existe uma falta de posicionamento do cristão, do católico, do evangélico, do padre, do pastor, da CNBB, dos políticos que se baseiam em cima de uma igreja da vida e depois chega na hora do tema aborto, todo mundo tira o pé, não se posiciona. Qual que é a sua visão em relação a isso? Porque se a gente já se sente frustrado aqui em situações como essa, eu fico imaginando você, né, que está vivendo todas essas situações de lutar pela vida e não tem apoio. Não tem apoio. Se você olhar bem, na nossa igreja aqui cabem 600 pessoas. Hoje tem 100. Quanta propaganda a gente está fazendo da Semana da Vida, da Semana da Vida, da Semana da Vida. E não tem apelo, não tem eco. Você grita e não tem retorno. Você grita e não tem retorno. Nós fizemos aqui um evento do Codevida, daqui de Jundiaí, que não é o que o Douglas faz, tem um do Codevida, que é o Comitê em Defesa da Vida. Nós íamos fazer uma carreata. Foram 4 carros do Comitê em Defesa da Vida. Você lembra disso, Douglas? Chegou lá no bolão, não tinha ninguém. Então, assim, qual que é a sua visão em relação a isso, da falta de posicionamento? Tem uma história que eu gosto muito de contar história como professora, né? Então, era um menininho, vocês devem conhecer, na beira do mar, cheio de estrela do mar. Ele ia e estava tudo morrendo. Ele pegava uma, jogava para o mar. Pegava outra, jogava de volta para o mar. Aí veio um sábio, falou, o que você está fazendo, menino? Eu estou devolvendo a vida para essas estrelas, porque se elas ficarem aqui fora, elas vão morrer. Desculpa, elas vão morrer. Aí o sábio falou para ele, você é maluco? Está forrado de estrela de mar. Você acha que vai conseguir salvar todas elas? Ele falou, não vou. Mas aquela que eu salvei fez diferença. Aquela que voltou para o mar fez diferença. Por muito tempo, ao longo desses 21 anos, eu sofri muito. Porque muitos padres, principalmente padres e pastores, que eu sou mais próxima, ou assim, pela proximidade do cristianismo, padres e pastores, aborto é um assunto religioso. A nossa igreja... Uma vez eu ouvi um padre, depois um pastor. Olha, a minha igreja não está preparada para falar sobre aborto, então não é hora. Eu falei, olha, então eu espero que esteja preparada para a volta de Jesus, porque senão ele vai chegar, a sua igreja não vai estar preparada também. E eu fiquei com aquilo e me fez muito mal. A partir daquele dia eu falei, quer saber? Igrejas como de vocês e para quem está aqui, vocês fazem a diferença. Então, essas pessoas que falam mesmo aborto, e a gente ainda sofre, mas hoje eu sofro menos, porque as pessoas que ainda dizem, não, é porque aborto depende, olha, pode ser quem sabe, que pena para elas. Elas não experimentam essas coisas que nós experimentamos no dia a dia, quando nós vemos a vida florescer. Então, existe sim essa realidade, principalmente o povo que se diz cristão. E muitas vezes por motivo político, sei lá, que motivos pessoais, não se envolve. Que pena para eles. Eles não estão vendo essas mudanças todas de vida, esse privilégio que a gente tem. As igrejas, e eu conheço muitos padres e pastores, muitos, até por ter feito teologia, e eu falo, gente, mas meus amigos não vão chamar. Não vão chamar. Então eu parei de esperar que eles nos convidassem, que eles nos apoiassem, porque eles vão ter que se acertar com Deus, em primeiro lugar. E eles estão perdendo o privilégio que nós temos de ver vidas nascerem, florescerem e se fortalecerem. Então o privilégio é nosso, que temos essa oportunidade de fazer diferença nessa estrelinha do mar que a gente jogou de volta.
Respondi? Eu faço um convite aí, olha para a pessoa que está do seu lado, que veio com você. Você pode fazer a diferença pela vida. Diga para ele, diga para ela. Você pode fazer a diferença pela vida. Não fique esperando o outro fazer, mas o que você pode fazer pela vida. Porque senão a gente atribui a responsabilidade para o outro, fica muito fácil. Então eu quero fazer um convite especial para vocês aqui. Amanhã nós vamos ter a mesa redonda aqui em defesa da vida. Dr. Miguel da UJUCASP, União dos Juristas Católicos de São Paulo, estará conosco. Dr. Malagode, Dr. Augusto. Nós falaremos a respeito do aspecto biológico, também do aspecto jurídico do nascituro. Eu vou poder partilhar um pouquinho com vocês também sobre o aspecto político dos projetos de lei que estão aqui tramitando no Brasil. Teremos o padre Genival, que vai falar sobre os aspectos religiosos, né? Muito importante nós refletirmos sobre a realidade espiritual. Vai ser a oportunidade de nós termos esse debate aqui, um bate-bola, um ping rapidinho, né? A doutora Olga também estará conosco, falando a respeito dessa realidade da pastoral familiar, representando muito bem a Comissão Diocesana em Defesa da Vida. Vai ser uma oportunidade, um bate-bola que nós vamos fazer. Por isso eu quero convidar você, pedir a sua ajuda. Convide seu filho, convide a sua filha, seu vizinho. Vem aqui para que nós tenhamos ainda mais conhecimento sobre essa realidade que está acontecendo. Não lá na Argentina, como eu disse na primeira palestra, na segunda-feira, mas qual que é a realidade de Jundiaí? Tem muitas coisas acontecendo aqui que nós vamos partilhar amanhã com vocês, para que a gente possa, unidos, né, somar. Em primeiro lugar, como a Rose disse, um combate espiritual, porque não é contra inimigos de carne que nós lutamos, mas nós temos condições. Cada um vai lutar com a arma correta, com uma arma certa. Posso contar com a sua presença amanhã? Sim ou não? Para aquele que perseverou, nós vamos ter um sorteio de um quadro no dia 8. No dia 8 nós vamos ter a missa do nascituro, a bênção das gestantes. Depois o Vinícius vai fazer a apresentação do Instituto Malagode. E nós vamos fazer um sorteio de um quadro para aqueles que participaram todos os dias aqui presencialmente, tá bom? Então, nós vamos terminar aqui alguns minutinhos antes, para dar tempo de vocês passarem ali fora e comprarem, adquirirem esse livro. Vai ser importante para a formação de vocês, a compreensão de vocês. Um bebezinho, uma camiseta, e aqueles que puderem se associar, também é muito importante esse trabalho da Rose, tá bom, gente? Eu esqueci de alguma coisa? Muito obrigado, que Deus abençoe vocês. Vamos ficar em pé para fazer uma oração. Que nós possamos, né, com o coração aberto, o Senhor nos dê sabedoria. Cada um aqui, Deus já determinou uma missão, um chamado, para que nós possamos, nas pequenas coisas, verdadeiramente defender a vida nas nossas famílias, em nossa comunidade, também darmos um testemunho autêntico na sociedade, com o nosso proceder, o nosso comportamento, que nunca nós sejamos omissos diante da defesa da vida, que possamos sempre nos posicionar em favor da vida. Por isso nós pedimos a intercessão de nossa mãe querida, que a Virgem Maria possa interceder por cada um de nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E tudo que nós vamos fazer, que seja para a honra e glória do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Te vejo amanhã, tá bom?
E traga mais um, mais dois ou mais três. Que Deus abençoe, uma boa noite. Muito obrigado, viu, Rose, pelo seu testemunho de vida. Que Deus te abençoe cada vez mais. E contamos com a sua ajuda no Instituto Malagode, hein? Deus abençoe.